Olá, que Deus e os céus guardem a sua vida com todo o amor e proteção que só Ele pode oferecer. Vamos iniciar este momento sagrado com uma oração breve, para abrir nossos corações e convidar a presença divina entre nós. Senhor, nosso Pai Celestial, Jeová, o Todo-Poderoso, agradecemos pela graça de estarmos aqui, reunidos em Teu nome. Abre nossos olhos espirituais, toca nossos corações com humildade e nos prepare para receber as bênçãos contidas na Tua Palavra. Que esta oração do Salmo 91 nos envolva como um manto de luz, nos conectando mais profundamente contigo. Em nome de Jesus, amém. O Salmo 91 é uma das orações mais poderosas e transformadoras da Bíblia, uma verdadeira declaração de fé que nos convida a nos refugiar no Senhor, buscando sua proteção inabalável contra todos os males. Esta oração não é apenas palavras antigas, ela é viva, pulsante, capaz de quebrar amarras que nos prendem, trazer paz à nossa casa e fortalecer nossa família com a bênção divina. Ao orarmos juntos este salmo, estamos nos aproximando de Deus, aplicando sua palavra em nossas vidas diárias, e permitindo que Ele atue em nossas lutas, medos e desafios. É um convite para que você sinta o poder de Deus se manifestando agora, neste exato momento, trazendo vitória e libertação. Feche os olhos por um instante e imagine uma luz suave envolvendo você, como se o próprio Deus estivesse ao seu lado, pronto para guiá-lo, sussurrando palavras de conforto que acalmam a alma agitada. Eu te convido a declarar sua fé nos comentários abaixo, descreva o seu nome seguido de "Eu confio em Deus, amém". Isso não é só uma frase, é uma afirmação poderosa que ecoa no céu e fortalece sua conexão com o divino, como um grito de vitória que ressoa pelos portais eternos. Além disso, deixe o seu like, o seu gostei, porque cada like avisa ao YouTube que este conteúdo é bom, é abençoado, e pode ser compartilhado com mais pessoas que precisam dessa luz, espalhando sementes de esperança em corações sedentos. Se você ainda não se inscreveu, aperta o botão inscrever-se agora, para que mais orações poderosas cheguem até você, iluminando seu dia a dia como raios de sol que dissipam as trevas. E saiba que todos são bem-vindos aqui, não importa sua origem, sua fé atual ou seu passado, venha como está, e junte-se a nós nessa jornada de conexão com Deus através desta oração do Salmo 91, uma ponte que une o humano ao divino, o finito ao infinito. Agora, vamos mergulhar no significado profundo desta oração, para que você não só a recite, mas a viva em cada respiração, em cada batida do seu coração, sentindo sua essência pulsar como um rio de vida eterna. O propósito do Salmo 91 é nos lembrar que Deus é nosso refúgio supremo, nosso protetor contra as armadilhas da vida, as doenças, os medos noturnos e as batalhas espirituais. Ele nos ensina a confiar plenamente no Senhor, aplicando essa confiança em nossas rotinas, em nossa família, finanças e saúde. Imagine você, no meio de uma tempestade emocional, quando tudo parece desabar, e de repente, ao se lembrar dessas palavras, uma calmaria invade sua alma, como se o próprio Deus estivesse sussurrando: "Eu estou aqui, não temas". Sinta isso agora, essa presença que acalma, que restaura, que guia, como uma mão invisível que segura a sua com ternura infinita. Vamos começar com o primeiro verso: "O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente". Aqui, o salmista nos descreve uma vida de intimidade com Deus, como se estivéssemos nos abrigando em uma fortaleza inexpugnável, descansando sob a sombra de uma árvore gigantesca em um dia de sol escaldante. Habitar no esconderijo do Altíssimo não é apenas visitar Deus ocasionalmente, é fazer dele sua casa, seu lugar seguro, onde o coração encontra repouso verdadeiro. Pense em Moisés no deserto, habitando na tenda da congregação, onde a glória de Deus o cobria como uma nuvem de luz. Assim como ele, você pode encontrar refúgio em Deus durante as tempestades da vida, e sejam elas problemas no trabalho, conflitos familiares ou preocupações que roubam seu sono. Faça da oração diária o seu esconderijo ou aplique isso em momentos de estresse, buscando refúgio em Deus para acalmar o coração.
Feche os olhos por um instante e visualize essa sombra protetora sobre você, dissipando qualquer nuvem de dúvida que paira em sua mente, como uma brisa fresca que alivia o calor opressivo da angústia cotidiana. Em seguida, lemos: "E diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio." Essa é uma declaração pessoal de confiança, como um soldado proclamando sua lealdade ao rei antes de entrar em batalha. Significa reconhecer Deus não como uma ideia distante, mas como seu protetor pessoal, sua fortaleza contra inimigos visíveis e invisíveis. Lembre-se de Davi enfrentando Golias. Ele era apenas um jovem pastor, mas confiou em Deus como seu baluarte, e venceu o gigante com uma simples funda e uma fé inabalável. Aplique isso na sua vida quando enfrentar dívidas financeiras, problemas familiares ou desafios no trabalho. Declare essa confiança em voz alta. Diga: "Deus meu, em quem confio." Veja como as portas se abrem, como montanhas de problemas se transformam em caminhos planos. Imagine Davi, com sua funda na mão, enfrentando o impossível com olhos fixos no céu, sentindo o poder divino fluir através dele, e essa mesma fé está disponível para você hoje, pronta para derrubar os gigantes que se erguem em seu caminho. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aqui, Deus promete libertação das armadilhas sutis, como tentações que nos pegam desprevenidos, e das doenças devastadoras que ameaçam nossa existência. O laço do passarinheiro é como uma rede escondida que captura pássaros inocentes, e assim são as ciladas do inimigo em nossa vida, como vícios que nos enredam, pensamentos negativos que nos aprisionam ou relacionamentos tóxicos que nos sugam a vitalidade. Pense na história de José, livrado das armadilhas de seus irmãos e da prisão, elevado ao poder no Egito por um Deus que vê além das circunstâncias. Confie que Deus pode quebrar as amarras que te prendem e aplique isso orando por saúde e discernimento diário, especialmente em tempos de pandemia ou crises pessoais. Sinta o alívio agora, imaginando essas correntes se rompendo, como cordas frágeis caindo ao chão, libertando sua alma para voar livremente, com asas renovadas pelo vento do Espírito Santo. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. Que imagem terna e reconfortante! É como uma galinha protegendo seus pintinhos sob as asas durante uma tempestade furiosa, ou uma águia majestosa cobrindo seus filhotes do perigo. Deus nos cobre com seu amor protetor, nos guardando de perigos que nos cercam. Conecte isso à proteção de Noé na arca, cercado por águas furiosas, mas salvo por um Deus que fecha as portas do mal. Na prática, isso significa que, em momentos de medo noturno ou ansiedade que aperta o peito, você pode se visualizar sob as asas de Deus, aplicando essa paz à sua família, orando por proteção sobre seus filhos e lar. Deixe essa imagem aquecer seu coração, como um abraço divino que afasta o frio do desespero, envolvendo você em um casulo de amor eterno que nada pode penetrar. A sua verdade é pavês e escudo. A verdade de Deus, sua palavra eterna, é nossa defesa, como um escudo e uma armadura reluzente em uma batalha épica. Significa que a Bíblia nos protege de mentiras, enganos e dúvidas que o mundo lança contra nós. Lembre-se de Jesus no deserto, usando a palavra como escudo contra as tentações de Satanás, respondendo a cada ataque com o está escrito. Estude a Bíblia diariamente para fortalecer sua fé ou aplique isso em decisões financeiras, usando versos de provisão para combater o medo da escassez, como se cada palavra fosse uma lâmina afiada cortando através das trevas da dúvida. Imagine segurar esse escudo, firme e reluzente, desviando cada seta inflamada, sentindo a força divina pulsar em suas veias. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Deus remove o medo de horrores inesperados à noite, como pesadelos que invadem o sono ou preocupações que roubam a paz, e de ataques diretos durante o dia, como calúnias que ferem ou acidentes que ameaçam. Pense em Daniel na cova dos leões, sem medo à noite, protegido por um Deus que fecha as bocas dos predadores. Aplique isso, ore antes de dormir por uma paz que transcende o entendimento,
e durante o dia por proteção no trânsito ou no trabalho, sentindo a tranquilidade que vem ao saber que nenhuma seta pode penetrar o escudo de Deus. Visualize uma luz suave afastando as sombras da noite, trazendo calma ao seu coração agitado, como um farol guiando através da escuridão. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Aqui está a proteção contra epidemias ocultas que se espalham como névoa ou destruições evidentes que assolam como um sol inclemente. Lembre-se das pragas no Egito, que não tocaram os israelitas marcados pelo sangue do Cordeiro. Em tempos de doença global, confie em Deus como seu escudo sanitário, orando por imunidade espiritual e física que repele todo o mal. Essa promessa é como um muro invisível, alto e impenetrável, guardando você e os seus de qualquer praga que tente se aproximar, permitindo que a vida floresça em meio ao caos. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mesmo em meio ao caos, onde muitos caem como folhas ao vento, você permanece de pé pela proteção divina que te sustenta. Pense nos israelitas no Mar Vermelho, vendo os egípcios afogarem enquanto o caminho seco os levava à liberdade. Aplique isso em crises econômicas, e enquanto outros perdem tudo, você próspera pela fé, sentindo a mão de Deus te erguendo acima das ondas. Visualize-se de pé, inabalável, enquanto o mundo ao redor treme, com raízes profundas na rocha eterna. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Você observará a justiça de Deus sem ser afetado, como Ló escapando de Sodoma, vendo a destruição de longe sem que o fogo o toque. Foque em Deus, não no mal ao redor, pratique o perdão, deixando a vingança para Ele, sentindo a paz que vem de saber que a justiça divina prevalece como um rio caudaloso. Imagine seus olhos fixos no horizonte, vendo a vitória de Deus se desenrolar como um espetáculo celestial, sem que uma centelha te atinja. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Ao declarar Deus como refúgio, você o torna a sua casa permanente, um lar eterno onde o coração encontra repouso. Conecte isso a Abraão, morando na terra prometida pela fé, vagando com a certeza de uma herança divina. Torne a oração sua morada diária para estabilidade emocional, sentindo o conforto de uma casa que nunca desaba, construída sobre fundações inabaláveis. Nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará à tua tenda. Proteção total para você e sua família, como a casa de Obed-Edom abençoada pela Arca da Aliança. Ore sobre sua casa contra brigas ou doenças, imaginando um véu de luz envolvendo seu lar, mantendo-o seguro como um santuário sagrado onde o mal não ousa entrar. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Anjos designados para nos proteger, como mensageiros celestiais em missão divina. Pense nos anjos livrando Pedro da prisão, abrindo portas trancadas na calada da noite. Confie na guarda angelical em viagens ou desafios, visualizando esses seres de luz ao seu lado, guiando cada passo com espadas de fogo. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Anjos nos sustentam, evitando quedas físicas ou espirituais. Como Jesus tentado no pináculo, mas protegido pela palavra, aplique isso em decisões, orando por orientação para não errar, sentindo o apoio invisível que impede tropeços, como mãos suaves te levantando antes da queda. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Vitória sobre perigos, simbolizando o mal que ruge ou rasteja. Lembre-se de Paulo sacudindo a víbora sem veneno o afetar. Pise sobre medos e tentações com autoridade, sentindo o poder divino sob seus pés, esmagando obstáculos como poeira. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Amor e conhecimento de Deus trazem salvação, como um abraço eterno que liberta. Como Maria aos pés de Jesus, absorvendo cada palavra com devoção, cultive essa intimidade para livramento, sentindo o calor divino dissolver correntes.
Ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Deus responde às chamadas, presente na angústia como um amigo fiel. Pense em Jonas no ventre do peixe, clamando e sendo ouvido. Clame em dificuldades para a glória, sentindo a presença divina como um sussurro reconfortante na escuridão. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Promessa de vida longa e plena, cheia de salvação visível. Como Abraão vivendo com propósito, ore por saúde e eternidade, sentindo a abundância divina fluir como um rio de bênçãos inesgotáveis. Essas lições nos guiam a uma vida de fé prática, aplicando o salmo em família para unidade, em finanças para provisão, em saúde para a cura. Sinta o poder dessas palavras penetrando sua alma, como sementes que germinam em frutos de vitória. Imagine acordando pela manhã, com o peso das responsabilidades sobre os ombros, e declarando: "Lu que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente." Visualize essa sombra divina cobrindo você, dissipando o calor das preocupações. Ao longo do dia, quando desafios surgirem, lembre-se: "E nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará à tua tenda." Essas palavras envolvem sua família, mantendo todos seguros sob o olhar de Deus. Quando a noite chegar, repita: "E não te assustarás do terror noturno." Imagine uma luz suave afastando as sombras da ansiedade. Pense em Davi enfrentando Golias com fé inabalável. Declare: "Deus meu, em quem confio." Sinta o poder ecoando, dispersando nuvens escuras. Imagine sua casa como a arca de Noé, segura em tempestades. O Salmo promete: "Praga nenhuma chegará à tua tenda." Ore por seus filhos, visualizando anjos os acompanhando. Para finanças, proclame: "Ele te livrará do laço do passarinheiro." Confie que portas se abrem, como para José. Essa oração é um convite para ousadia espiritual ou pisarás o leão e a áspide ou fala de autoridade em Cristo. Como Paulo com a víbora, pise sobre medos, esmagando obstáculos. Sinta cada passo firme. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Ou é como um pai abraçando o filho. Cultive com louvor e leitura da Bíblia. Pense em Maria aos pés de Jesus, e essa intimidade é sua agora. A promessa final: saciá-lo-ei com longevidade. Ou é vida plena, como Abraão. Caminhe em abundância, vendo salvação em detalhes. Agora, prepare seu coração para a oração principal. Senhor, Jeová Rafá, o Deus que cura, Jeová Jiré, o provedor, Jeová Shalom, a paz, Jeová Eloi, o controlador de tudo, venho a ti sob o manto do Salmo 91. Quebra todas as amarras na vida desta pessoa, espirituais, familiares, financeiras, de saúde. Envia anjos com espadas para destruir ações malignas, brigas, maldições, vícios. Cobre esta casa com teu sangue, declarando: "E nenhum mal sucederá, praga nenhuma atenda." Quebra obras contra esta vida, enfermidades, setas de doença. Livra dos laços, armadilhas, homem mau, bala perdida, acidentes. Anjos acompanhem na saída e chegada. Declaro: "E não tropeçará, não cairá, bênção sobre esta vida." Agora, levante a mão direita e repita comigo o salmo inteiro: "Lu que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: "O Senhor é o meu refúgio." Fizeste do Altíssimo a tua morada.
Nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Agora, oremos o Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Toma posse desta oração, as bênçãos do Salmo 91 estão sobre você, sua casa, sua família. Ouça esta oração por 7 dias, o número da perfeição divina, e veja milagres. Compartilhe com amigos e familiares que precisam dessa proteção. Nos comentários, conte seus testemunhos. Que Jeová Rafá te abençoe grandemente. Até a próxima. Mas o poder deste salmo não se esgota em uma leitura rápida, ele se revela em camadas, tocando cada aspecto da nossa existência. Imagine você, no meio de uma noite escura, quando os pensamentos negativos invadem como sombras, e de repente, ao recordar ou não te assustarás do terror noturno, uma paz sobrenatural desce sobre você, como um abraço quente em um inverno frio. Essa é a aplicação real, transforme o salmo em um mantra diário, repetindo-o ao acordar, para que sua mente seja blindada contra ansiedades. E pense em como isso se estende à sua família, de orar juntos, declarando: praga nenhuma chegará à tua tenda, cria um escudo coletivo, fortalecendo laços e repelindo divisões, como uma família unida ao redor de uma fogueira de fé. Recorde a história de Eliseu, cercado por exércitos inimigos, mas vendo carros de fogo angelicais ao seu redor. Assim é o Salmo 91 em ação, revelando o invisível. Quando diz aos seus anjos dará ordem, não é poesia, é promessa. Aplique orando por anjos guardiões sobre seus filhos na escola, seu cônjuge no trabalho, e veja incidentes evitados, como acidentes que não acontecem. E nas finanças, quando as contas apertam como um laço, declare-o: ele te livrará do laço do passarinheiro, e confie que portas de provisão se abrem, como maná no deserto para os israelitas, caindo do céu em abundância inesperada. Sinto o amor de Deus no verso: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. É um relacionamento recíproco, como um pai respondendo ao choro do filho. Cultive esse apego através de louvor, leitura da Bíblia, e veja livramentos em saúde, onde doenças recuam como ondas ante uma rocha. E a longevidade prometida é vida plena, não só anos, mas qualidade, cheia de salvação visível em milagres cotidianos, como um jardim florescendo após a chuva. Continue orando: Senhor, sob o Salmo 91, quebra amarras de depressão, que setas de dúvida caiam, que anjos sustentem passos incertos. Declaro vitória sobre leões de medo e serpentes de engano. Responda às invocações, esteja na angústia, glorifique vidas com salvação eterna. Que essa oração ecoe em seu coração para sempre, como uma melodia celestial que nunca cessa, guiando cada momento com luz divina. Amém. Vamos aprofundar ainda mais, porque o Salmo 91 é como um oceano profundo, cujas águas revelam tesouros a cada mergulho. Cada verso é uma joia que brilha com novas facetas, iluminando sua vida com esperança e força divina. Pense novamente no primeiro verso: o que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar não é apenas passar por ali, é fazer da presença de Deus o seu lar constante, um refúgio onde o vento não abala, onde as chuvas não penetram.
Imagine sua vida como uma casa construída sobre a rocha que é Deus. Tempestades podem rugir, mas ela permanece firme, inabalável, ancorada na eternidade. Na prática, isso significa começar cada dia com uma oração simples, convidando Deus para habitar em cada pensamento, em cada decisão, em cada passo. Transforme as rotinas mais comuns em momentos sagrados. Lavar a louça pode se tornar um ato de gratidão, o trajeto para o trabalho pode virar um tempo de comunhão com o divino, como se você estivesse caminhando ao lado de um amigo fiel que nunca te deixa. E quando o Salmo fala de o descansar à sombra do Onipotente, sinta o alívio que essas palavras trazem. Em um mundo que nos pressiona a correr sem parar, onde as exigências do dia pesam como um sol ardente, Deus oferece uma sombra refrescante, como uma árvore frondosa no meio do deserto. Lembre-se dos israelitas guiados pela nuvem de dia no deserto, e aquela sombra era a presença tangível de Deus, protegendo-os do calor e do perigo. Na sua vida, isso significa pausar em meio ao caos, respirar fundo e declarar: "Eu descanso em ti, Senhor." Feche os olhos por um momento e visualize essa sombra, como uma brisa suave que renova suas forças, restaurando sua alma como águas tranquilas em um vale verdejante. Aplique isso quando a exaustão física ou emocional bater à sua porta, ou deixe que a presença divina seja sua fonte de renovação, como um oásis que surge quando tudo ao redor parece árido. Ao declarar o meu refúgio e meu baluarte, você está personalizando sua fé, tornando Deus não apenas o Criador do universo, mas o seu Deus, o seu protetor pessoal. Pense em Davi, um jovem pastor enfrentando ursos e leões, e depois Golias, com nada além de sua confiança no Senhor. Ele não viu o tamanho do inimigo, viu o tamanho do seu Deus. Você também pode enfrentar seus próprios predadores, talvez o leão da ansiedade que ruge em sua mente, ou o urso da dúvida que tenta te paralisar. Declare em voz alta: "Deus meu, em quem confio." Sinta essas palavras reverberando em seu peito, como um trovão que dispersa as nuvens escuras do medo. Na prática, use isso em conversas diárias, quando um amigo compartilhar um problema, encoraje-o a proclamar essa confiança, e veja como a fé se multiplica, como sementes lançadas em solo fértil, florescendo em esperança. No verso sobre o laço do passarinheiro, reflita sobre as armadilhas modernas que nos cercam, redes sociais que roubam nosso tempo, vícios que nos enredam sutilmente, pensamentos de autossabotagem que nos prendem como redes invisíveis. Deus promete livramento, como libertou Pedro das correntes na prisão, abrindo portas que pareciam eternamente fechadas. Ore por discernimento antes de tomar decisões, pedindo que Deus revele os laços escondidos que ameaçam sua paz. Imagine-se agora, livre dessas redes, voando alto como um pássaro que escapou da armadilha, suas asas batendo com a força da liberdade divina. Aplique isso em escolhas financeiras ou relacionamentos, e peça a Deus para mostrar o caminho certo, para que você não caia nas ciladas que o mundo prepara. A imagem de ser coberto ou com as suas penas ou é de uma intimidade quase maternal, como uma águia protegendo seus filhotes sob suas asas poderosas. Em Êxodo, Deus diz que carregou Israel sobre asas de águia, levando-o para a segurança. Visualize isso em tempos de crise, em você, aninhado sob as asas divinas, seguro enquanto o mundo ruge ao seu redor como uma tempestade furiosa. Para a sua família, ore essa cobertura sobre cada membro, e seu cônjuge, seus filhos, seus pais, e imaginando anjos formando um círculo protetor ao redor da sua casa, como sentinelas celestiais que nunca dormem. Sinta o calor desse amor divino, como um manto que aquece em uma noite fria, afastando todo medo e trazendo paz que transcende. A sua verdade é pavês e escudo, nos lembra que a palavra de Deus é nossa arma defensiva, mais forte que qualquer armadura forjada pelo homem. Assim como Efésios descreve a armadura do crente, com o escudo da fé que extingue setas inflamadas, use versos bíblicos para combater as mentiras do inimigo. Quando as finanças apertarem, memorize versos de provisão, como o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando a saúde falhar, declare promessas de cura,
como pelas suas feridas fomos sarados. Cada verso memorizado é uma camada a mais no seu escudo, uma barreira que reflete os ataques do medo e da dúvida. Imagine segurar esse escudo reluzente, sentindo sua força enquanto as setas do inimigo caem ao chão, inofensivas. Ao prometer proteção contra o terror noturno, Deus aborda os medos que surgem na escuridão, aqueles pensamentos que invadem quando o silêncio da noite amplifica as preocupações. Como Jó, que enfrentou perdas terríveis mas manteve a fé, você pode declarar paz sobre suas noites. Ore antes de dormir, visualizando anjos acampados ao seu redor, suas espadas de luz mantendo as sombras afastadas. Acorde revigorado, sabendo que o Deus que nunca dorme vigia sobre você. E contra a seta que voa de dia, Deus cobre os perigos visíveis e acidentes no trânsito, críticas no trabalho, desafios que aparecem sob a luz do sol. Pense em Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém apesar das ameaças e Deus o guardou. Aplique isso ao dirigir, ao enfrentar conflitos no trabalho, declarando proteção que desvia cada ataque como uma muralha invisível. A promessa contra a peste que se propaga nas trevas ou a mortandade que assola ao meio-dia fala de proteção contra males ocultos e destruições súbitas. Como os israelitas poupados das pragas no Egito, confie que Deus é seu imunizador espiritual. Em tempos de pandemias, ore por saúde coletiva, declarando que nenhuma praga tocará sua tenda. Visualize sua casa cercada por um véu de luz divina, intocada pelo mal, como um jardim protegido de tempestades. E em crises como desastres naturais, lembre-se dos 3 jovens na fornalha de Nabucodonosor, saindo ilesos pelo poder de Deus. Permaneça firme, sabendo que Ele te sustenta em meio ao caos. O verso caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido é um grito de vitória para tempos de crise coletiva, como guerras ou recessões. Enquanto outros caem, você fica de pé, como Josué em Jericó, vendo muralhas ruírem pela fé. Aplique isso em crises econômicas, e prospere enquanto o mercado treme, confiando na provisão divina que nunca falha. Imagine-se de pé, com o vento do caos soprando ao redor, mas você firme, sustentado pela mão invisível de Deus. Com os teus olhos contemplarás e nos convida a focar na justiça de Deus, não no mal. Como Moisés vendo os egípcios no Mar Vermelho, observe sem ser afetado. Pratique o perdão, deixando a vingança com Deus, e sinta a paz de saber que a justiça divina é perfeita. Ao fazer do Altíssimo a tua morada, você escolhe viver em comunhão constante, como o tabernáculo no deserto, um lugar onde Deus habitava. Torne seu coração um templo, cultivando devoções matinais que transformam cada dia em um encontro com o divino. Nenhum mal te sucederá ou é uma promessa absoluta, como Daniel na cova dos leões, saindo incólume. Ore isso sobre sua saúde, família, viagens, imaginando um escudo que repele todo o mal. Os anjos ordenados para guardar seus caminhos, como os que libertaram Pedro, estão em missão diária. Visualize-os no trânsito, no trabalho, protegendo cada passo. Sustentarão nas suas mãos ou evita quedas, como Jesus resistindo no pináculo. Ore por orientação em decisões, sentindo o apoio celestial. Pisando leões e serpentes, você tem autoridade, como em Lucas 10:19. Declare vitória sobre medos, como Paulo com a víbora. O apego com amor traz livramento, como o filho pródigo nos braços do Pai. Cultive adoração, sentindo Deus se aproximar. Ele responde invocações, como Jonas no peixe. Clame na angústia, espere resposta. A longevidade prometida é vida abundante, como em João 10:10. Viva com propósito, vendo salvação. Continue aplicando o salmo em relacionamentos, declare paz contra brigas, visualizando anjos mediando harmonia. Em saúde, ore contra doenças, vendo cura fluir como rios de água viva. Nas finanças, quebre laços de dívida, declarando provisão, como a viúva com óleo multiplicado.
Espiritualmente, pise serpentes de dúvida, crescendo em fé. Ore novamente, o Senhor, quebra amarras, envia anjos, cobre com sangue. Declara o Salmo 91 sobre vidas. Por 7 dias, leia, recite, aplique. Veja transformações. Compartilhe, comente experiências. Que Jeová Shalom, Jiré, Rafa abençoe abundantemente. Amém.